Olá pessoal, tudo bem? Então aqui na Narada Muni está continuando a instruir o Maharaj Yudhishthira, o rei Yudhishthira, sobre as divisões da sociedade, né? Ele fala assim: meu querido rei, como é que é? Se os brahmanas versaram em conhecimento védico, proferiram o veredito de que a cada era yuga, o fato de diferentes categorias de pessoas comportarem-se de acordo com o modo da natureza material que as caracteriza é auspicioso tanto nessa vida quanto após a morte. Se a pessoa ocupa seu dever ocupacional com que ela está situada, na classe social que ela está situada, se ela age de acordo com as escrituras, ela é auspiciosa agora e depois também. Se a pessoa atua em sua ocupação de acordo com sua posição, aos modos da natureza, e gradualmente deixa essas atividades, ela alcança a fase de niskama. A pessoa desapega desse mundo. Né? Se em seu comportamento alguém apresenta as acima descritas características de Brahma, Kshatriya, Vaishya, Shudra, mesmo que ela tenha aparecido em alguma classe diferente, deve ser aceito de acordo com os sintomas qualificadores. Esse é um ponto importante. Que a pessoa pode estar numa classe diferente, social, e ela manifestar sintomas de outra classe, por exemplo. Numa família de operários, de Shudras, aí nessa uma pessoa que qualidade bramínica, religiosa, estudiosa, inteligente, então ela deve ser aceita como Brahmana, embora então isso é importante isso aqui, ó. Acaba com esse sistema de caça da Índia, né? Não tem nada a ver. Mesmo no mundo ocidental também tem esse sistema de caça também, não é só na Índia não. Todo mundo acha que o filho é igual ao pai, mas não é assim. Então Narada Muni disse: o estudante deve praticar o completo controle dos sentidos. Agora eu vou falar sobre as classes espirituais. As classes sociais, Varna, agora é Ashrama, classes espirituais. Então a primeira classe chama Brahmachari. O estudante, ele deve praticar o completo controle dos sentidos, deve ser submisso, e cultivar uma atitude firme, de firme amizade com o mestre espiritual. Cumprindo um grande voto, o Brahmachari deve viver no Gurukula, na casa do Guru, né? Pensando apenas no benefício do Guru. Então, um treinamento para o jovem desenvolver, aprender a aceitar a autoridade, né? Acabar com o ego, falso ego. Tanto no crepúsculo quanto matutino, quanto vespertino, da manhã e à tardinha, ele deve absorver e pensar por completo no mestre espiritual, no fogo, no Deus do Sol, no Senhor Vishnu, e cantando o mantra Gayatri, deve adorá-los. Então aqui está explicando os deveres de um sannyasi, né? O Brahmachari deve sair de manhã e à tarde para coletar doações, e tudo que coleta ele deve oferecer ao mestre espiritual. Deve comer apenas se o mestre espiritual mandá-lo aceitar alimentos. Caso contrário, se o mestre espiritual não lhe der essa ordem, ele deverá jejuar então. Controlar os sentidos, né? E tudo que ele coleta, ele oferece para o mestre espiritual, e na hora de comer, se o mestre espiritual não manda ele comer, ele jejua. Aprender a depender, né? Controlar os sentidos, né? O Brahmachari deve ser muito bem comportado e cortês, e não deve comer nem coletar mais do que é necessário. Não deve comer demais, né? Ele deve ser sempre ativo e hábil, acreditando plenamente na instrução do mestre espiritual e nos shastras, tendo completo controle dos sentidos apenas quando for necessário, é que ele deve associar-se com mulheres ou com aqueles que são controlados por mulheres. Então o Brahmachari deve não se envolver com o sexo oposto, porque, né, ele está treinando o controle dos sentidos. Você se envolve, né? Fala assim, que a mulher é comparada ao fogo e o homem é comparado a um pote de manteiga. Portanto, todo homem deve evitar ir a algum lugar recluso para associar-se sequer com sua própria filha. Da mesma forma, ele também deve evitar a associação com outras mulheres. Alguém deve associar-se com mulheres somente quando for preciso resolver algum problema importante e em nenhuma outra circunstância. Então, como está falando dos meninos, né, homens, né? Então ele tem cuidado de não se envolver com o sexo oposto, né? E fala assim, mesmo um homem casado, ele deve ter cuidado até ficar sozinho com sua filha, porque
Os sentidos são loucos, né? Pode arrastar a pessoa, fazer como acontece incesto, né? Incesto é isso, né? Todas as regras e regulações aplicam-se tanto ao chefe de família quanto ao sannyasi, alguém que esteja na ordem de vida renunciada. Contudo, o grihasta, que é o chefe de família, né, recebe do mestre espiritual permissão para praticar sexo durante o período favorável à procriação. Então, o único ashrama espiritual, brahmachari, grihasta, vanaprastha e sannyasi. Né, o brahmachari é estudante solteiro, o grihasta é casado, o vanaprastha é retirado da vida familiar e o sannyasi é renunciado totalmente. Só o grihasta que tem permissão de envolver continuidade sexual, né, com a esposa. Né? E ainda assim, com o propósito mais elevado, né, o standard é para criar filhos. Né? A pessoa deve compreender que no fogo, no mestre espiritual, nela própria, em todas as entidades vivas, em todas as circunstâncias e condições, Vishnu, a suprema personalidade de Deus, entrou e não entrou ao mesmo tempo. Ele está situado externa e internamente, como pleno controle de tudo. Então Deus está dentro de tudo e fora de tudo simultaneamente. Um paradoxo, mas esse é o ponto, né? Que Krishna, Deus, é a verdade absoluta, ele está dentro de tudo e fora de tudo. O rei passaria então a descrever a qualificação do vanaprastha, aquele que retirou da vida familiar, seguindo estritamente as regras e regulações de vanaprastha. A pessoa não encontrará dificuldade alguma para levar-se ao sistema planetário superior, conhecido como Mahaloka. Então, o Mahaloka é o sistema planetário dos Vrishis, né? Se a pessoa segue o voto de Vanaprastha, ele vai para o Mahaloka. Na vida de Vanaprastha não se deve comer cereais que germinaram através do cultivo no campo. Também não se deve comer cereais que, embora tenham germinado sem o cultivo no campo, ainda não estão plenamente maduros. Regras, vida agrícola, né? Tampouco deve o vanaprastha comer cereais cozidos no fogo. Na verdade, ele deve comer apenas frutas amadurecidas pela ação do brilho do sol. Imagina. O vanaprastha vem na floresta e come só de frutas silvestres. Isso não pode aplicar hoje em dia, porque nem tem floresta hoje em dia, né? Os bolos que o vanaprastha deve preparar para serem oferecidos em sacrifício são feitos de frutas e cereais naturalmente crescidos na floresta. Ao obter algum cereal novos, ele deve desfazer-se do seu estoque de cereais velhos. Que ele ganha, ele não deve juntar nada. O vanaprastha deve preparar uma cabana de sapé e refugiar-se na caverna de uma montanha e somente para manter aceso o fogo sagrado. Mas deve pessoalmente aprender a tolerar a neve, o vento, o fogo, a chuva, os raios do sol. Assim, austeridade, né? Porque ele tem que desapegar dos apegos familiares, né? Assim. Quando for sediada por uma doença ou pela velhice, nas quais incapacita-se para a execução de deveres prescritos que lhe propiciem o avanço na consciência espiritual ou estudo dos Vedas, a pessoa deverá submeter-se a jejum, recusando qualquer alimento. Né? Olha aí. Tem que preparar para a morte mesmo. Uma pessoa sóbria e autocontrolada, que tem conhecimento pleno, deve emergir em várias partes do corpo, nas suas fontes originais. Os orifícios do corpo são causados pelo céu, o processo de respiração é causado pelo ar, assim por diante, né? Então a pessoa deve absorver na vida espiritual mesmo. Né? Em seguida, o objeto da fala, juntamente com o órgão da fala, devem ser oferecidos ao fogo. A habilidade profissional das mãos deve ser entregue ao semideus Indra. Então ele deve, a mente dele absorver totalmente, né? No controle dos sentidos, assim ele está aprendendo a desprender desse mundo para preparar para voltar para o mundo espiritual. Então nós vamos continuar essa história aqui no próximo vídeo.